Esse é o novo Laguna Grand Tour, o carro dos seus sonhos. Financiar sua viagem com BB Crediário é a melhor forma de curtir o carnaval. BB Crediário, relaxe. Tecnologia alemã, design que nunca sai de moda e 3 anos de garantia. Amor assim, nem em final de novela. Volkswagen, você conhece, você confia. Há 35 anos, a Rede Globo faz você chorar, se emocionar, vibrar, sorrir, amar. Globo, um caso de amor com o Brasil. Geraldo Barreto. Maria Cristina, mãe de 12 filhos. Lúcia Luna, mãe de 22 filhos. Luiz Alberto, mãe de 14 filhos. José Silvério, mãe de 16 filhos. No mês das mães, o Plaza está doando 10 mil litros de leite para as crianças carentes do NAC e da ACD. Chegou o Volkswagen Logos, o estilo dos próximos anos. Esse é o time dos sonhos que todo mundo quer ter, mas só a Ford produz. É a linha de caminhões leves Mercedes-Benz, os leves que pegam no pesado. Quem disse que um carro não pode ser apaixonante, precisa conhecer o Stratos. Novo Clio, pequeno grande carro brasileiro. Cláudio Gomes Branco, Claudinho Branco. Todo domingo, às 8 da noite, você tem os melhores lances e os gols do domingo. Filmando a rodada. Domingo, 8 da noite, na Record, a força do esporte. Neste mês, neste ano, a Elos curte o seu 4º ano de vida. E você, cara, que apoiou e transou, segura aí esse muitas graças, thank you, merci, arigato e tudo mais. Elos, um T de roupa. ZYR 56, Rádio Excelsior Sociedade Anônima. Cavalinho, o fino em caninha. Campari, salute Campari. Henrique Regis. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Carlos Henrique Correia, Kaká. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz Off, o podcast que foi premiado como a melhor produção de rádio em 2017. Hoje recebendo aqui mais um convidado, Nicola Lauleta. E também aqui ao nosso lado o querido Guilherme Maciel, que por acaso estava aqui no Estúdio Ecos e vai participar com a gente também. Tudo bem, Gui? Tudo bem, olá, não vou falar nem bom dia, nem boa tarde, boa noite. Olá. Olá, ótimo. Atemporal, né? É isso aí. Mas vocês falaram de mim, não falaram do principal, que é o convidado. Não, mas é claro, porque o convidado é por último. Agora sim, ok. Com toda a pompa, a gente anuncia quem, Nicola Lauleta? O Homem-Aranha. Boa! Boa! Carlos Henrique Correia da Silva. Kaká! Tchã, 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 tchã. Esse negócio de o Homem-Aranha, a gente já pode até falar disso daqui a pouquinho, viu, Kaká? Nascido em... Jacarezinho, Paraná. Filho de... Meu pai e minha mãe? Sim. Geraldo Silva, Margarida Maria Correia da Silva, Margot. Quantos irmãos, Kaká? 5. 5 irmãos. Família de 6, evidentemente, comigo. E seus filhos? Dos meus filhos, eu sou casado com uma filha de italiano, não é fácil. E eu tenho 2 filhos, tenho o Tiago e a Alessandra. O primeiro é o Tiago, depois a Alessandra. Tiago, que é Tiago Petit. É, o Tiago Petit. E eu, com o tempo, eu pretendo me tornar Kaká Petit. E viver dele. Né? É lógico, claro. E a Alessandra, que é uma graça. E a Alessandra, que tem suas dificuldades e que é uma batalhadora, é uma guerreira pra cacete, já passou por transplante de rim, participa de grupo de inclusão junto aos meninos que têm síndrome de Down, as meninas que têm síndrome de Down, né? Down. Ela está num nível pouco acima, então ela serve de referência e até mesmo ajuda essas pessoas, né, nesse grupo de integração, que ela faz parte também. Não como alguém de fora, mas de inclusão também.
para ser incluída. Muito bom. Bem, vamos voltar no tempo. O Jacarezinho, interior do Paraná, é o oeste do Paraná, é isso? Eu não sei te dizer que eu não sou muito bom disso, não. Eu sei que a gente gostaria que fosse São Paulo, porque fica 20 quilômetros da fronteira. Tá certo. 20 e poucos quilômetros de Ourinhos. Quando o pessoal fala de Poços de Caldas é praticamente São Paulo. Eu falo, não, as montanhas que nos cercam são tão altas que nem o ar de São Paulo chega lá, não nos atingir. Coisa de mineiro, né? Ei, lasqueira. Não, mas o Jacarezinho eu acho que é norte do Paraná. É norte, mas é bem oeste. Noroeste do Paraná. Isso é uma boa questão, eu vou falar com a Maju Coutinho. Pesquisar, depois a gente manda aqui. Tá bom, você abre aí uma Rosa dos Ventos e veja aí onde fica Jacarezinho e a gente continua o nosso papo aqui com o querido Cacá. Sua infância, como é que foi? Foi legal com seus 5 irmãos? Você é o primeiro, segundo, terceiro filho? Eu sou o segundo. Segundo. Era assim, primeiro veio meu irmão, homem, né? Uhum. Depois chega o Cacá. Aí tenta-se... Mais uma menina, né? Tenta e vem a menina. Aí tenta o quarto para ver se empatava. Certo. Veio mais um menino. Aí tenta o quinto para não ficar 3-1, né? Certo. Veio um casal de gêmeos. Ó, que bacana. E aí então encerrou-se a produção. Muito bom, muito jóia. Mas a infância foi legal. A cidade interior, né? Não existia televisão. Você brincava na rua, brincava de pique, tudo que a gente achava e ainda acha que mais saudável que hoje. Né? Bem mais. Então, tudo coisa de uma época que valeu a pena. E como é que veio essa influência cultural que acabou culminando com você lá no rádio? Porque eu sei que teu pai e tua mãe têm uma história, né? A tradição cultural da cidade de Jacarezinho. Eles sempre se dedicaram ao teatro amador. Né, desde a época de estudante. Mas qual a profissão do seu pai? Meu pai é comerciante. Certo. E sua mãe Minha mãe é professora. De matemática. E atriz? E atriz. Louco. Entre seus personagens, ou suas personagens, Dona Xepa. Então, a formação deles, né, profissional é essa e, paralelo, levando o teatro. Meu pai é um dos grandes responsáveis pela construção de um teatro em Jacarezinho, que foi inaugurado a questão de 18 anos atrás. Mas que foi um teatro que eu vi desde o primeiro tijolo. Né? Sim. E é uma coisa... Não é uma empresa, é uma fundação. Uhum. Mas na época que não existia o teatro fisicamente, eles representavam em alguns outros... Sim, representavam, inclusive nas cidades vizinhas. Representavam, na época tinha o cinema, né? Uhum. O teatro no interior era o cinema. E o interessante disso tudo é falar dos ensaios, porque como a gente era pequeno, né, tinha eu e o meu irmão mais velho, muitas vezes os ensaios eram feitos em casa ou nas casas dos outros participantes, ou de quem estava dirigindo a peça, e a gente pequeno acompanhava. Ia com os pais. Tem até peça de teatro que eu fui levado como nenê, fiquei lá nos bastidores de nenezinho. Então eu tinha essa veia artística. Agora o rádio apareceu com o tempo, né? Você estudou lá o primário? Fui até o científico, a época era científico. Depois, em 72, que eu vim para São Paulo. Mas nesse período aí, eu não sei precisar quantos anos tinha, mas acredito que seja os primeiros 5 anos dos anos 60, eu tive uma doença, que era uma doença que já não se falava mais no Brasil. E até mesmo por isso, de difícil diagnóstico. Que é aquela doença que sai do mapa, né? Que chama-se Krupp. Essa doença, o que ela faz? Ela te pega, acho que é uma bactéria, um vírus, que o normal dela é dar na garganta. Na garganta é mais fácil você descobrir, mas você tem que descobrir em tempo. Porque o que ela faz? Ela tampa a garganta. Uhum. Então você morre... Asfixiado. E no pulmão é que eu tive. Que aí sim é a dificuldade de você diagnosticar.
Mas eu tinha um tio médico, um excelente cirurgião e um excelente clínico. Ele pediu os exames para confirmar o que ele achava que era Krupp. E eu estava com Krupp no pulmão, extremamente contagioso. Então eu fiquei isolado, fiquei só com os meus pais, com quem trabalhava em casa. Os meus irmãos foram para as casas de parentes, eu deixei de ir em escola, não podia receber visita, nada. E na falta de televisão, minha companhia era o rádio. Jacarezinho só tinha uma rádio, que era da Coligadas, que é, para quem não sabe, ligada à Tupi, né? Uhum. A TV Tupi, muita música caipira, tal, não sei o quê, papapá. O que diferenciava um pouco era Música e Alegria Colinos, que é o San Girardi, né? Uhum. Era um programa exportado, né, digamos assim, da capital para o interior. Em LP ou acetato, né? Acetato. É quem apresentava é o San Girardi? É. Música e Alegria Colinos. Diretamente dos estúdios da Odeon em São Paulo, Brasil. Especialmente para esta emissora, cumprimenta-os Estevão San Girardi. Fique ligado, pois vai começar... Música e Alegria Colinos. Estão sorrindo, colinos. Estão felizes. E aí você tinha lá The Beach Boys, The Doors, Beatles. E você podia ganhar esse programa, que seria o LP. Mas para isso você tinha que pegar a embalagem Colinos e escrever na embalagem e tal, para ser sorteado. Eu ganhei todos os programas. Na época eu ganhei todos os programas. Então foi aí que veio a questão de rádio. Mas também tinha bastante gente para escovar dente em casa. Sabe quando você está doente? Era até que era uma coisa barata para os meus pais. Mas ele não ganhou a pasta de dente. Ele ganhou foi o acetato. Mas tinha que mandar com a... Tinha que comprar um monte de... Tinha que agradar o menino que estava doente, então comprava a pasta de dente. Um doente que custava barato, de certa forma, né? Porque... com pasta de dente, né? Não era com videogame. Eu ganhava uma coisa quando eu ficava doente de uma tia que era casada com uma pessoa de maior possibilidade. Eu ganhava maçã e pera e água prata. Olha que beleza. Porque isso era raríssimo. A gente maçã, só aquelas duras que a gente tem da roça. Pera também, só as duras. Né? Empedrada, né? Nossa. O rádio em si... que o Viviane sabe disso, que nessa questão da parte artística, tudo, eu queria ser comediante, né? Porque um dia chegou a televisão ou pelo menos o cinema. No cinema ele tinha cinema, um ídolo. Sim, cinema você tinha isso. Depois que passou a doença, ele na década de 60 eu também ia em todos os filmes dele. Pode falar aí do Jerry Lewis. Jerry Lewis. O Cacá era um grande imitador de Jerry Lewis. Eu conseguia fazer as caretas dele. Conseguia fazer os trejeitos dele. Como tinha Cantinflas, né? O próprio Chaplin. Vou pedir para o Nicola, nesse momento, Nicola, quando a gente fala um pouco do Jerry Lewis, pra você colocar aquela musiquinha, ele tocando máquina de escrever enquanto... Coloca de fundo aí pra gente continuar falando um pouquinho dele. Mas o Jerry Lewis, eu acho que era o nosso ídolo... mas também nós tínhamos os brasileiros, né? Oscarito, Grande Otelo, qual outro? Bom, o pessoal da Atlântida, né? Que eram fantásticos, pô. Não, fora tinha o Mazzaropi. Mazzaropi. Não, e o Cantinflas.
O Cantinflas era meu ídolo. E o meu avô me levava em todos os filmes do Cantinflas. Era um negócio assim fantástico. E a gente acabava assistindo várias vezes. Acho que um dos filmes do Jerry Lewis que mais me marcou foi o Professor Aloprado. Até eu fiz uma encenação num pocket show com várias pessoas lá em Jacarezinho, pelo teatro lá, que meu pai estava ajudando a construir, que já tinham nessa época, acho que feito a parte de baixo, que era um espaço que seria perdido por causa de diferença de terreno. Então eles começaram o teatro daquele espaço perdido que vinha lá de baixo. Porque fizeram um subterrâneo. E aproveitaram aquilo lá e fizeram um teatro de arena. Que maravilha. Então fizeram um teatro de arena. E ali eu fiz o Professor Aloprado. Tinha todo o esquema e tal. Como é que é a Pokédente aparecendo? Eu fiz lá com cartolina. Mas tinha um efeito. Tinha uma Coca-Cola com... Jogava... O que jogava na soda? A gente jogava alguma coisa na soda que a soda transbordava. Gelo seco. Não tinha gelo seco na época. Nós não éramos assim tão moderninhos. Mas tinha um negócio que a Coca-Cola... Só veio fazer sangue de diabo. Sangue do diabo. Aí, sei lá, aparecia um pano na minha frente, alguma coisa assim, eu me transformava no Professor Aloprado lá. Coisa de... Bom, aí, logicamente, você... encantado pelo que ouviu no rádio, pelos LPs, pelos prêmios, por tudo, começou a se ligar em outras rádios, conseguia captar rádios de fora de Jacarezinho depois. Isso na pré-adolescência e adolescência, que você então ia ouvir, ouvia-se muito a Rádio Bandeirantes, né, que a Bandeirantes tinha um timaço, né? Bandeirantes tinha um timaço, você tinha o Hélio Ribeiro meio-dia, depois você tinha o Humberto Marçal, você tinha o Ciranda da Cidade, aí tinha o Ferreira. Tinha o Ferreira com o Programa da Tarde. Programa da Tarde. Diálogo Novo, o Pimentel e o Pica-Pau, não era? Jorge Alão. Tinha bastante coisa. É que modificava bastante, porque teve o Ney Costa. Não, tinha muita gente boa. Nossa. Era um timaço, né? Todos com voz. Todos. Mas a Bandeirantes chegava via o quê? Ondas curtas, esse tipo de coisa? Ou era retransmissão? Ondas curtas. Na época não tinha rede, então? Não. Era 31 metros que eles pegaram da Rádio Cultura de Poços de Caldas, quando a Bandeirantes comprou a Rádio Cultura de Poços de Caldas, e quando vendeu a Rádio Cultura de Poços de Caldas, vendeu só o AM e uma onda tropical. A onda de 31 metros, que foi doada para o município de Poços de Caldas, e que foi absorvida pela Cultura, porque era a única emissora da época, a Bandeirantes ficou com ela. E essa pegava no Brasil inteiro. E aí também começou a história de você conseguir ouvir rádios do Rio de Janeiro, mas à noite só. Né? À noite. Então a gente que tinha que ir para uma parte mais alta da cidade, e aí eu escutava lá, Big Boy, ritmos de boate. Que foi uma figuraça também que eu tive a oportunidade de conhecer na vida. A seguir, ritmos de boate. Hello, crazy people. Biggie Boy. Mundial Ritmos, Aerosmith, Sweet Motion. Você ouve Ritmos, Freedom 76, Boots People. The RJ's Message in Your Music. Purple Rain, Love Shortage. Bom, e aí você foi pra rádio um dia? Porque é o seguinte, né? Ainda continuava só uma rádio, estava começando a outra, que era ligada aos padres, que era a Rádio Educadora. E nessa rádio da Coligadas, que era a Rádio Jacarezinho, tinha um professor, um americano, que o IAS de Jacarezinho, e ele começou a fazer um programa segunda, quarta e sexta. Que ele pegava lá os grandes nomes internacionais e tal, e eu tinha um programa de meia hora. E era legal, porque e o cara falando só com sotaque, falando com aquele inglês perfeito e tal. E a rádio no interior tinha muito, era lairirarai, né? Aí tinha o lairirarai contra o iê, mas era muito mais lairirarai que iê. Aí eu pedi para o gerente da rádio se eu não poderia fazer um programa, né? Como tinha o do Scott, Harold Scott Johnson, na segunda, quarta e sexta. Bati na mesa, mas isso é para pontuar o segunda, quarta e sexta. Autorizado. Aí, terça, quinta e sábado, para fazer um programa. Mas aí também entrava música brasileira. E nós éramos,
Em 3, depois passou a ter mais uma pessoa que ajudava na seleção dos discos. Um era gago, o outro tocava o R pelo L. O Ulisses escolhia as músicas. Aí, nessa história, a gente gravava, né? O que era gago tinha dinheiro, então ele tinha gravador. A gente falava rapidinho, dava aquelas desembestadas. E aí, pelo gravador, a gente fazia o programa gravado na casa dele. Fitinha lá de rolo. Aqueles gravadorzinhos sem vergonha. E aí, levamos lá e apresentamos a primeira meia hora, na primeira terça-feira lá. Aí o gerente me chamou e falou o seguinte: tá legal, tal, mas só você pode falar. O gago não. Não, os outros não dão. Que troca RL, não troca gago, essas coisas, não dá. Você vai falar, aliás, você tem uma voz legal. Foi o cara que me deu o lance de você tem uma voz legal. Então, aí eu comecei, né? Isso era de graça, era uma diversão, era até o momento que eu vim para São Paulo, né? Vim para fazer faculdade de comunicação, que aliás... Que ano foi isso, Cacá? 72. 72. Agora, quando surgiu a faculdade de comunicação, né? Você fala numa família que interior, em 1967, 68... que você não vai fazer engenharia, você não vai fazer medicina, você não vai fazer direito, e não existia faculdade de comunicação. O meu avô era um negócio extremamente preconceituoso, né? O cara que trabalhava em rádio, de certa forma, entre aspas, tinha até um pouco de razão. Tinha muito alcoólatra, né? Era um mercado que era visto como meio que prostituído, né? O mercado das artes em si era uma puta barra ser artista. Existiam sim alguns assim, mas existiam exceções. Estão aí até hoje, sobrevivem até hoje as exceções, né? Estão aí na Globo, estão fazendo novela na Record. E o mais interessante de tudo foi que partiu do meu avô materno, que seria o mais velho de todos ali, o que teria maior possibilidade de preconceito com relação a essa profissão. Ele que apoiou. Ele me procurou pela cidade com a revista Manchete embaixo do braço, foi me achar na casa da namorada, já com a página marcada, abriu para mim e falou: ó, tá aqui, fizeram uma faculdade para você. É lógico que os meus amigos, meus tios, tal, tinha que... Meu tio, irmão da minha mãe, sempre falava: não, engenharia eletrônica vai ser o máximo. A gente ia viajar com ele ficava: engenharia eletrônica. Tinha 2 tios formados em direito. Então ficava essa história, tal, não sei o que. Papai não tinha restrição, com os meus pais não tinha esse tipo de restrição. Mas realmente fizeram a faculdade para mim. Então aí, em 72, eu vim para São Paulo, de Montesquieu, né? De morei Montesquieu, na pensão. Aí comecei a procurar alguma coisa, né? Eu entrei na faculdade, eu cheguei em janeiro. A faculdade qual foi? Objetivo. O Objetivo. O Objetivo. A primeira turma do Objetivo foi uma turma extremamente privilegiada. Porque é muito difícil você ter professores que estejam no auge de suas atividades. E eram professores de A a Z, de direita à esquerda. E todos eles bem-sucedidos. Então tinha chefe de redação de Jornal da Tarde, de Estadão, tinha alternativo, que era o Sérgio de Souza, que era bondinho. Sérgio de Souza é um espetáculo, né? Um monte de jornal perseguido, censurado. Então eu tive a oportunidade de ter esse leque de professores, né? De esquerda à direita. Isso é fantástico, porque você conhecia os dois lados, você vê as duas coisas. Isso no auge de uma ditadura militar, que para muita gente não existiu. Mas existiu sim. Porque quantas vezes eu, no centro de São Paulo, porque a gente assistia os filmes, o lançamento, todos os cinemas bons eram no centro de São Paulo. E tinha a sessão de lançamento, era normalmente meia-noite, então a gente ia para o centro da cidade. Maldita. Não, era lançamento, né? Acho que era tipo gala, não sei o que, papapá, era sessão da meia-noite, lançamento, Grande Gatsby, coisas assim.
E, pô, de repente parava o exército na rua, te pegava, mandava você pôr as mãos na parede, os caras iam colocar o metralhador nas suas costas, pedir documento e tal. Essa é a realidade da época. E, voltando lá, então na faculdade, eu também tinha o meu lado de imitador. Eu tinha uma facilidade muito grande para imitar. Eu talvez fosse a não censura, porque a gente quando começa a trabalhar em rádio, tudo, a gente pega um caminho que a gente começa a se autocensurar e fica muito mais criterioso. Então você deixa de arriscar, Olá, tudo bem? Aqui é Paulo Henrique Amorim. Nós estamos aqui para, vamos dizer que o Lula não deveria estar preso, mas está, né? Então, eu tinha essa facilidade de imitar, de brincar, e imitava os professores do cursinho do Objetivo. Kobayashi tinha um professor de inglês, o Arnon. Oi, gente! E aí, no intervalo do cursinho, as pessoas iam para a sala de 200, 300 alunos, sei lá, iam lá para a sala que eu estava, que era para ver as minhas imitações. Eu imitava também o que era aquele, como é que a gente chama? Bedel, né? Sim. Que era o tal de Getúlio, cara escroto pra caralho. Eu já chegava na sala coçando o saco, chupando os dentes e tal. E ele me pegou imitando essas pessoas, inclusive ele. Mas aí ele achou legal, ele virou meu amigo, virou parceiro. Virou parça, porque ele virou, né? De repente ele era o bedelzão lá que dava porrada em todo mundo. Aí ficou simpático na minha imitação. Então ele se tornou um pouco de astro, né? Se sentiu, certo, né? Homenageado. Homenageado. E aí, dentro do Objetivo, eu fiquei super conhecido, depois fui para a faculdade e tal. Aí até o Digênio já sabia quem eu era, já me chamava para conversar às vezes. Primeiro semestre de faculdade, a partir do segundo, eu nunca mais paguei a faculdade. Digênio falou, não, você vai ser assistente de professor de cinema, de televisão, daqui para frente você não paga mais a faculdade e tal. Mas assim, umas atitudes, era aquela coisa de você ser do interior, não ter aquele esquema absurdo de se autocensurar e ganhar as pessoas pela sua simplicidade e pela sua ousadia. Os contrapontos que existem no matuto, né? O matuto é isso, né? Então, é um ser sábio e ao mesmo tempo você fala, pô, mas aquela humildade. Então, por exemplo, eu entrei uma vez na sala do Digênio, eu precisava entrar na sala do Digênio, passava um monte de gente, né? Mas ele me recebia na sala dele, eu sentei na cadeira dele, pus os pés em cima da mesa, vai fazer isso. Ele achava o máximo, achava porque quem teria coragem de fazer isso? Né? É aquela coisa, a ingenuidade, da pureza, da brincadeira sem agressão, sem... Você estava se sentindo à vontade ali? Super à vontade. E assim foi minha faculdade, assim foi. Inclusive, o Digênio me indicou para que fosse a Jovem Pan, trabalhar na Jovem Pan. Até então você não estava em rádio? Não estava em rádio. Mas eu estava tentando. Ele indicou a mim e a um tal de Milton Neves. Porque também fazia, verdade. Fazia a faculdade junto comigo. O Milton ficou lá. O Milton começou bem por baixo, né? Começou, acho que, fazendo no aeroporto, se não me falha. Não, Detran. Ele Mas fazia condição de tempo, aeroporto, isso, não sei o quê, papapá. Detran era o segundo emprego. Era o Fernando Vieira de Mello, né? O chefe de jornalismo. Mas muito arrogante. Já chegou, eu cheguei para conversar com ele, já me detonou sem me conhecer. Você não sabe nada, vocês são os moleques, vocês não sei o que, vocês não sei o que, vocês não têm experiência de vida, vocês não sabem. Me incomodou aquilo. Eu falei, peraí, eu sou moleque, não tenho a experiência que você tem, vocês nunca foram a uma prisão, vocês nunca entraram no sistema carcerário. Não precisava entrar no sistema carcerário para ter experiência de vida, né? Aliás, era o tipo de experiência de vida que eu não queria ter. Né?
E aí eu... Ele só foi falando verdades, mas até então essas verdades... Mas Não, verdades que você, assim... Pô, mas pra que eu preciso ter isso aí, né? Mas você foi pra Jovem Pan pra trabalhar como jornalista? Ou como locutor? Eu ia trabalhar lá. Porque tivesse. Era comunicação. O repórter, o locutor e tal. Aí eu virei pro Fernando e falei, Fernando, depende muito desse negócio, questão de experiência de vida. Eu tenho uma experiência na minha vida que poucas pessoas têm. Eu tenho 2 primos que são muito próximos da minha idade, um é um ano pouquinho mais velho que eu, o outro é 20 dias mais velho que eu, que são limítrofes. E que na minha vida eu tive que ser exemplo, eu tive que ser inclusão junto à sociedade, apesar de ser uma cidade do interior. Eu tive que defender, eu tive que brigar por eles. E quem é que tem uma infância assim? Que vai criando esse tipo de consciência, de responsabilidade, de ter que ser exemplo, né? Então, peraí, que é isso? Vamos falar de experiência sobre vários aspectos, pô. Eu posso não ter a experiência que você tem e tal, mas eu sei mais ou menos o que é uma vida, eu sei o que é uma dificuldade. Inclusive o fato de vir para São Paulo, morar em pensão, tudo, aguentar gente frustrada, porque gente que teve que abrir sua casa para se manter, né, com dignidade e tal. E aí não aconteceu nada. Tive a oportunidade também por um amigo de faculdade, o Pedro Zorzeto? Ronco. Ronco. Pedro Luiz Ronco. Pedro Luiz Ronco. Trabalhava na Bandeirantes. Aí ele história ele falou, pô, eu vou levar você lá, tem alguma coisa? Eu falei, eu vou preparar. Tá? Aí numa viagem que eu fiz para Jacarezinho, sei lá, fim de semana, tá? Eu gravei lá na rádio, fiz um programa lá na rádio, gravaram. Ele me deu uma fita rolo. Aí o Pedro falou, não, eu vou levar lá, vai lá no fim mais ou menos no final do programa do Hélio Ribeiro, aí eu vou apresentar o Hélio para você, mostrar o seu trabalho para ele. Aí ele foi mostrar, ele foi pegar a fita, a hora que eu cheguei na Bandeirantes, ele pegou a fita, o Hélio ainda estava fazendo o programa, e foi lá no estúdio ao lado? Não era um estúdio, era um departamento técnico. Sim. Né, uma técnica de conserto, de coisa né, para consertar gravador, para consertar microfone e tal, não sei o que, papapá. Porque a fita tinha sido gravada, aquele negócio de canal, 2 canais, não sei o que, gravada atrás, tinha que pegar num gravador específico, tá, não sei o que. E ele pôs lá, e o cara que tava mexendo no gravador pôs o som alto. De repente, a porta dessa técnica é aberta com chute. E vem o Hélio Ribeiro. Quem é? Eu, humildemente, né, me encolhi. Sou eu. Tá me imitando! Porque não sei quem! Irororó! Poder da mensagem. Né? Aquelas coisas. Né? E eu sei lá, podia até mesmo estar imitando. Né? Mas, pô, o cara se sentia tão ofendido assim por um moleque de, sei lá, 18 anos de idade, pô. Aí ele ficou com o meu telefone, tudo, aí me ofereceu para fazer a madrugada. Não dava, né? Eu tava fazendo faculdade e tudo, não tinha condição de pegar uma madrugada na Bandeirantes e ir para a faculdade depois. Não tinha essa possibilidade. Acho que nessa vaga acabou entrando o Sérgio Boca. Depois disso, eu já morando numa república, tinha o Pedro, um outro Pedro, e mais o Fábio, que eram de 2 córregos, terra do Carlos Nascimento. Aliás, o Carlos Nascimento morou uma semana lá com a gente, até quando veio para São Paulo, até se localizar, até ter um espaço para ele morar. E o Pedro trabalhava de plantonista do aeroporto pela Rádio Nacional, que depois veio a ser a Rádio Globo. O Pedro chegou um dia para mim e falou, olha, tem lá na Excelsior, os caras estão precisando de um locutor que é gravado para madrugada. Trabalha das 8 à meia-noite. E, pô, você pode chegar lá. O cara lá é o Antônio Celso, né? Já conhecia de ouvir. E, pô, vai lá que pode ser que role. Aí fui, eu conheci o Ademarzinho Dutra, não é o Dutra, ou era Dutra também. E o Ademarzinho é que me recebeu lá, que foi indicação do Pedro Arnaldo. O Ademarzinho pegou lá a lista, os nomes que eu tinha que falar lá, me levou para gravar no estúdio lá, aquele estúdio que era só para gravar. E pôs lá, eu fui falando, ó, isso aqui é Zebra,
Bad Time. Só se tocou nessa época, esse tal de Zebra, Bad Time. E então ele me dava as dicas, tal, e eu comecei a falar, tal. Nisso, o Antônio Celso está passando pelo corredor, a porta do estúdio estava aberta, ele encontrou com o Wellington. O Wellington conta essa história. Olhou para ele, a voz do cara, tal, não sei o que, tá. Aí veio conversar comigo, falou, é o seguinte, vai daí e tal. Vem aqui amanhã, no meu horário, eu começo com o Top Hits às 6 horas da tarde. Vem aqui, chega aqui às 5h30. Falei, tá bom. Aí fui lá no dia seguinte. Eu estava concorrendo com locutores e mais locutores que já trabalhavam, que gostariam de trabalhar na Excelsior. Tinha gente da Record, da Tupi. Se candidatando àquela vaga. Aquela vaga. E aí o Celso começou o Top Hits lá às 6 horas da tarde. Pegou e falou, senta aqui, Léo. Senta aqui, faz o programa. Abriu o programa, tal, senta aqui, faz o programa. Que eu vou lá para a sala do Abreu. O Abreu, né? Seu Abreu. Era o gerente das rádios, né? Era o cara que mandava. Vou lá para a sala do Abreu, ouvir com ele e ver o que ele acha. Meu coração batia aqui. Aqui no pescoço. Não sei como é que a voz saía. Estava mais fácil sair o coração do que a voz. Ele voltou, pegou e falou assim, você está contratado, o Abreu gostou. Então foi assim que começou com o rádio, né, para valer. Aí, disso tudo, tive a oportunidade, né, no decorrer da minha vida, de conhecer e desmistificar os meus ídolos, em ver o lado humano dessas pessoas. Um deles, o próprio Antônio Celso. O próprio Antônio Celso. O Juca, que fazia chamadas... Nossa, no 5. Juca Amaral. Sérgio Roberto fazia os noticiários da Rádio Celso. O Júlio César Aredes. Então você começava, né? Começava a ver, de repente você estava convivendo com aquelas pessoas. Quem mais estava lá na época? O Dedé Gomes? Acho que o Dedé estava, ou o Dedé veio logo depois. Acho que Flávio Guimarães também veio um tempo, o Tostão. Acho que o Flávio Guimarães foi até trazido pelo Dedé, que era de Santos. Exato. O Wellington de Oliveira, o Wellington de Oliveira já estava lá, né? Então foi um momento muito muito legal isso, né? Você sair de uma cidade do interior, ter os seus ídolos naquela caixinha, né? Que quando eu via a rádio, ou ouvia a rádio lá na época, me lembro da noite de 1964, meu pai ouvindo no quarto dele lá no rádio as notícias sobre a grande revolução que se tornaria a ditadura, né? E tinha também programas aos domingos, que era de uma orquestra infantil, pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e eu ficava abismado, eu ficava imaginando como é que pode caber, mesmo que sejam crianças, sei lá, 30, 40 pessoas dentro daquele negócio lá, dentro da caixinha do rádio. A nossa ideia era essa. Como é que também pode? Pensava então, isso. Aí você sai disso todo, dessa infância, dessas passagens todas, né? E chega em São Paulo e começa a conviver com seus ídolos e conviver com o lado humano deles, tal, desmistificar, né? Acaba também, de certa forma, se tornando um ídolo. Nós esquecemos de falar do César Fofá, devia estar lá. O César Fofá também estava. Mas o César acho que foi depois de mim até, porque ele foi até mesmo a grande promessa, acho que na minha saída, foi o César, quando eu fui para a difusora. Porque ele começou a apresentar as coloridas. As coloridas, Também tinha o outro o lá, Sérgio Chamberlain também. O Tostão, acho que a gente falou. Mas conta aquela história, porque todo mundo, o Antônio Celso, já teve aqui no nosso podcast Voz Off. Você pode acessar aí o episódio do Antônio Celso. E conta a história daquela grande criação que você fez na Excelsior, porque a Excelsior era conhecida como a máquina do som e lançava LPs. E o Cacá... Eu fazia o flashback, 6 horas da tarde no sábado. Nós éramos, na época, separados por vidro, né? Tinha um operador de som, Luiz Merlo, do outro lado, e eu aqui sozinho. Na época fumava, né? A gente fumava pra cacete dentro do estúdio. Então ficava eu e meu cigarro aqui e o Luiz Melo lá do outro lado.
Às vezes ele conversando com alguém e tal. Eu peguei a folha da programação e comecei a escrever a palavra Excelsior formando um carro de Fórmula 1. De tal forma que as letras, por exemplo, o Excelsior e o primeiro C fazia a primeira roda do carro. Né? Isso. O O final. O seria o logo da própria Globo, né? Que na época era um globo. Era aquele globinho, O R dava margem para ser o aerofólio traseiro. Isso. Né? O E na frente para ser aquele aerofólio dianteiro. Né? E a cabecinha do piloto, que seria o pontinho no I. Né? Muito legal. E aí eu peguei aquilo lá, fiz despretensiosamente. Você que tem o LP da Máquina do Som com esse carrinho desenhado, foi uma criação do Cacá. Tá lá, tem até os créditos, tal. Aí a arte final foi feita por um amigo meu de Jacarezinho, que na época trabalhava ali na Santa Cecília. Como é que chamava o supermercado que tinha ali? Pegue Pague. Não. Eletroradiobras. Ele Nicola morava ali. Morava lá. Ele fazia as artes. Do lado eu Pegue Pague, do outro lado ele fazia as artes do Eletroradiobras. Tinha tipo uma agência dentro do mercado. Dentro do mercado. Acho que era Palésio o sobrenome dele. Que era amigo meu de infância de Jacarezinho. E a gente se encontrou assim, por acaso também, acho por causa da região e tal. E aí eu levei para ele, falei, Palésio, eu preciso transformar isso aqui numa coisa legal. Mas isso porque, pelo papel só ali, o Antônio Celso já tinha achado do cacete, já tinha levado para o Abreu ver, e aí o departamento comercial, e eu recebi por aquilo. Recebi, inclusive, para eles usarem como logo, como uma marca, né? Porque esse slogan, a Máquina do Som, tendo aquele carro de Fórmula 1, que a Fórmula 1... Na época era sensacional também, né? Tinha Emerson Fittipaldi, tinha os grandes ídolos. Exatamente. Né? Os caras resolveram, os brasileiros. Né? Os brasileiros. Tinha os brasileiros lá. Tinha o Moco, Patti. A grande oportunidade, uma das grandes oportunidades que eu tive na minha vida, foi através da Excelsior, que o Antônio Celso queria trazer um cara que eu adorava, né? Ritmos de boate, Big Boy, que foi o Celso falou, eu quero ver se eu consigo trazer o Big Boy para fazer uns programas aqui em São Paulo, tal, um programa específico, ele vem para cá, grava aqui e tal, depois a gente monta tal. Eu vou ao Rio de Janeiro. Falei, quando você vai? Eu vou com você. Fui por conta própria. Eu também quero ir para o Rio de Janeiro agora, ouvir um pedacinho do Big Boy e o Cacá continua a história. Aqui fala Big Boy apresentando o baile da pesada verdadeiro barato. Let's go, crazy people! E por aqui vamos encerrando o lado A do nosso tremendo LP lançamento da Top Day! Top Day, Top Day! Então, again, crazy people, aí vai o lado B do nosso tremendo disco baile da pesada, uma produção de Big Boy! Big Boy é bárbaro! Thank you! Por aqui vamos encerrando nosso LP Baile da Pesada, tremenda lenha, produção de Big Boy! Bora, né? Eu não vou puxando meu careca agora, vai, só não, velho, crazy people, tchau! Este homem é um louco! Vamos lá, Cacá. Bom, aí fui lá com o Celso, chegamos lá por volta de meio-dia, próximo a isso, e o Big Boy tinha um programa, tinha uma sessão na Rádio Mundial, ficava assim na Glória, né? Ali acho na Praça da Glória, que tinha a Rádio Globo, né? Sim. Ou Rádio Nacional do Rio. Aí o Big Boy tinha acabado de fazer o programa tal, pegou, o Celso me apresentou, tal, não sei o que, papai, falou, gente, vem cá. Levou a gente para dentro da Brasília Amarela, né? Dona Summer, e pôs a fita cassete, MacArthur Park. Ninguém tinha ouvido ainda. Não, ninguém tinha ouvido ainda. MacArthur Park com Dona Summer. Assim como ele também me apresentou Isn't She Lovely, do Stevie Wonder. Me deu até uma fita. Que espetáculo. E aí eu tive uma grande amizade com o Big Boy, a gente saía à noite, a gente trocava figurinha, ele falava que eu era o único cara, porque antes dele vir para São Paulo, para fazer os programas, ele também queria pegar os discos que o Antônio Celso trazia de fora, para os bailes
que ele fazia, né? Os funks, né? Sim. Os funks daquela época, que o Big Boy era o amigo dos Baile Black, da pesada. né? Baile da pesada. E eu fazia uma pré-seleção para ele, e ele falava assim: Cacá, você é o único cara que entende dos meus neguinhos do Rio. Porque ninguém sabia exatamente a música que ele estava querendo. Tinha que ter aquele balanço, aquela coisa. Né? Aí eu saía com o Big Boy, ia para as boates, para os discos da época, fazer um monte de coisa. Infelizmente, o Big Boy, quando morreu sozinho, no hotel, no Lorde Hotel, né? Ali na Rua das Palmeiras. Na Rua das Palmeiras. Me procurou o dia inteiro, porque ele queria sair comigo à noite, e eu estava de férias da Excelsior. Aí ele morreu sozinho. Não sei se pro bem dele, pro meu. Me sinto preservado de não ter estado com ele no momento, ou né? Como eu poder, talvez, salvá-lo, sei lá. Mas assim quis o destino, né? Bom, depois da Excelsior, lá na Excelsior, você conheceu o Luiz Fernando Malhoca? Eu conheci o Luiz Fernando Malhoca antes da Excelsior. Eu estava ainda não tinha começado na Excelsior. O Antônio Celso fazia um programa produzido pelo Luiz Fernando Malhoca, Super Pop, no estúdio do Walter Guerreiro, que era na Alameda Campinas. E aí eu conheci o Luiz Fernando lá. O Luiz Fernando me levou para a TV Cultura, para fazer as chamadas da TV Cultura. Aí já é outra história, é outro podcast. Ali eu conheci o Luiz Fernando. Então o Luiz Fernando me levou para a TV Cultura. Aí passamos a conviver na Excelsior, ele trabalhando na Excelsior, ele era chefe da discoteca da Excelsior. Ele produzia os programas do Antônio Celso, agente internacional. E depois o Luiz foi convidado para assumir o lugar do Carão Gadia na Difusora. E convidou a mim para que fosse trabalhar com ele. Aí, outra parte da história foi a parte que nós começamos a fazer os bailes, né? Foi onde eu te conheci. Foi quando eu conheci o Cacá, em 78. Aliás, eu tenho um trechinho aqui da Difusora, Cacá fazendo o prefixo da Difusora. Vamos ouvir. Você está me ouvindo agora. Você ajudou a fazer o sucesso da Difusora. Você faz parte também desta música. Fique com a gente pra sempre cantando, dançando, quebrando, dançando. Você e a Difusora. AM Difusora São Paulo, 960 kHz, ZYK 692. Na Difusora a gente se conheceu. Eu comecei a fazer madrugada. Por quê? Porque o Wellington de Oliveira também me indicou para ir lá falar com o Luiz Fernando Malhoca. Porém, não tinha vaga na Difusora. Aí eu fui para Tupi e aí comecei. Um dia o preguinho, nosso querido Luiz Carlos Araújo, teve que ir até a cidade dele lá. Eu fiz um horário após o Dárcio Arruda. Assim, no ar também na Difusora. Me testaram no ar na Difusora. Imagina o Dárcio, que era a voz padrão, o máximo, né, terminando o programa dele com aquele tema de amor da Difusora. E aí eu entrei tremendo também, com o coração na boca, igual você aquele dia, né, Celso? Tá louco. E dali da Difusora a gente fez um sucesso absurdo apresentando os bailes da Difusora, né? Exato. Agora, eu achava muito estranho, eu ia levar só a minha voz, né? Chegar lá para fazer uma discoteca, tal, não sei o quê, papapá, e eu falei, não, só isso. É que eu comecei a inventar os personagens, né? Aí ele veio com aquela história dele lá da infância, que ele gostava. E aí fez esses personagens, por isso que ele falou Cacá, o Homem-Aranha. Não é brincadeira isso, ele se vestia de Homem-Aranha e ia pro baile. Isso aí foi até meio que encomendado, a questão do Homem-Aranha. Porque era assim, eu aproveitava as coisas que estavam acontecendo. Sim. Então, o Frank Sinatra ia se apresentar no Brasil, acho que pela primeira vez, né? Ficou lá no Maxud Plaza. Sim. Ficou no Maxud Plaza, tal, não sei o que, tá. E aí eu fiz o Cacá Sinatra, né? Era de smoking e tal, aquele chale branco aqui.
E aí teve... Super-Homem. Super-Homem. Porque foi o lançamento do lançamento, depois de anos, lançamento do Super-Homem. E o lançamento do Super-Homem era muito legal, porque eu entrava de paletó e gravata, chapéu, óculos, subia em cima das caixas, aquelas puta caixas lá de som, né, da Moby Dick, ou sei lá de quem da que era. Magic, discoteque. Né? E aí, no telefone, pegava um telefone, não era celular, era um telefone normal mesmo, como o Super-Homem, né? Aí apagava a luz, de repente eu pulava de cima daquela caixa aqui embaixo, já vestido de Super-Homem com efeito de pólvora. Você falou em gelo seco? Nada. Pólvora. Super Cacá. E a galera vibrava. A galera vibrava. Sensacional. Negócio fantástico. Aí tinha negócio de... A contratação do jogador do Corinthians, o Caçapava. O Caçapava é negro, né? Negão mesmo, né? Aí eu fiz o Caçapava. E era lá no estádio do Corinthians, né? Era lá no ginásio. No ginásio. Foi lá no tinha nada de Itaquerão, tá, gente? Aí eu com meia preta, com as mãos pintadas de preta, com colã preto no corpo, né? E aí o Corinthians cedeu o uniforme lá do Caçapava para usar, tal, não sei o quê, e com o rosto todo pintado também de preto, com carvão, com não sei o quê, tá. E aí eu jogava para as pessoas lá, na apresentação, Cacá, Sapava, eu chutava as bexigas. E eu sabia que tinha aqueles caras escrotos, né? Aqueles caras, na época, podia fumar, sabia que os caras iam lá e ia meter o cigarro lá para estourar a bexiga. Dentro da bexiga tinha talco. Então foram coisas assim. Ali, Sheik Cacá e as odaliscas de Bagdá. O pessoal me carregando aqueles negócios. Como é que chama aqueles andames? Como é que chama aquilo? Liteira? Uma liteira, é verdade. Eu lá em cima, as meninas trazendo uva. Pondo uva no boca, e eu de Sheik. Cada baile era uma representação. Eu era comum fazer os meus bailes só com a Moby Dick, que não me vestia de absolutamente nada. Porque ele fazia o DDD 960 show, era o Cacá. E eu fazia o Super Show Difusora. Então era assim, cada um ia para um extremo. Para um extremo. Eu ia para o Atlético Ipiranga, ele ia para o Aramaçã. Eu ia pro Tietê, o Cacá ia pro Buzo Palace e assim por diante. E esses bailes eram um belo complemento financeiro. Sim. Sensacional. Eu vou ser sincero, eu ganhava... Acho que ele ganhava mais fazendo os bailes do que... Não, porque assim, se você... Dava para ganhar num fim de semana, se você fizesse 3 bailes, porque a gente começou a fazer por fora também, né? A gente começou a receber convite em outro lugar. Se você fizesse 3 bailes... Toco, né? Toco, tinha outra do Toco lá, isso. Deles lá também, que era também lá pro lado da Vila Matilde. Sim, tinha várias, a Cris, Discoteque, a Pé. Fizeram uma comigo que eu achei que nunca ia fazer, que foi, acho que num finado, me colocaram dentro do caixão de defunto. Cada coisa que a gente passa nessa vida. Os caras acham que... Né? Com 3 bailes no final de semana... Dava para fazer um salário. 3 ou 4 bailes dava para fazer um salário. E aí, ou seja, foi quando o Hélio Ribeiro me chamou lá para trabalhar na capital e eu expliquei isso para ele. Ele falou, não, vamos inventar uma festa para você aqui. Falei, não, mas não vai ser igual, né? Porque a Rádio Capital não tinha audiência nem o público da difusora. Então... E nem capital para cobrir isso. Então nós tivemos, né, essa fase maravilhosa. Foi lá que eu conheci o Jorge Elau, que eu perguntei um dia no estúdio do Paulinho, eu vi o Claudinho Branco chegar para gravar um comercial e eu achei estranho aqui, eu falei, mas como assim? Ele vem aqui gravar comercial? Ele cobra para isso. Aí eu peguei o Elau, o Darcio saiu da difusora, foi para Tupi, o Elau veio para a difusora, eu falei, como é que é esse negócio de gravar comercial? E fui atrás. Anos depois, e aí eu tava na MCR, e o pessoal perguntando, pô, e aquele rapaz lá, ele não grava comercial? Falei, ele não gosta. Ele não gostava, né? Ele não gosta. Não gostava, né? Mas chama ele pra vir aqui com a gente. Aí, Cacá, os caras estão chamando você lá, vai lá. Eu achava que não ia ter prazer, mas é que a gente tocou no... Né, ficou um assunto lá do Homem-Aranha, desculpa. Né, que eu quero só retomar aqui, porque aquilo foi encomenda, porque tinha o grupo Teia. Sim, o que era do Marcão. Do Marcão. Que muitos trabalhos fez aqui no Ecos Estúdio.
E aí, eles sabiam dos bailes e tal, e falavam, pô, vamos fazer um show e tal. Eu falei, então vamos, Homem-Aranha e o Grupo Teia. Né? Aí fizemos, eram máscaras, eles colocavam máscara do Kiss, colocavam máscara dos Beatles, e eu ficava lá em cima só anunciando as músicas e tal, mas como se fosse uma teia de aranha, né? Formando uma teia de aranha montada lá, com os fios, com não sei o que. Sensacional. E tinha um jogo de slides. Você não tinha essas coisas de telão, cacete A4. Tinha os slides, então tinha os slides do Kiss, né? Um negócio interessante. A gente Aramaçã, foi no Aramaçã e no Buzo Palace. Não, Buzo Palace e aquele espaço que era do cinema lá em São Bernardo, é isso? Que serviu Veracruz? Ah, sim. Da Veracruz. Um foi feito lá onde era o estúdio da Veracruz, que era um estúdio de filmagem, né? Eu não conseguia acompanhar os bailes dele, nem ele os meus, porque a gente estava cada um mordendo o espaço da cidade, né? Mas foi tudo muito divertido, muito legal. Bom, mas aí você foi gravar o comercial. Eu quero... até antes disso. Antes disso, você gravou um que justamente a gente quer ouvir agora. Que foi lá na difusora que eu gravei até. Exato. A música da Rita Lee. Mania de Você. E Elos Jeans. Elos Jeans. Vamos ouvir esse comercial, que esse a gente tem. Meu bem, você me dá água na boca, vestindo fantasias, tirando a roupa, molhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucura. Tire a roupa pra quem você gosta. Elos Jeans. Mania de Você. Só pra deitar. Bom, depois disso ele continuava insistindo em não gravar e foi quando veio o lance da MCR e aí ele acabou indo lá e conhecendo o pessoal. Aí comecei essa vida que eu achava que não tinha prazer nenhum, e é muito engraçado porque até hoje eu me sinto às vezes começando. Se eu faço um trabalho legal, bonito, aquilo me dá um prazer tão grande como se fosse o primeiro da minha vida. É muito legal, né? Eu consegui buscar prazer nesse tipo de coisa, nesses 30 segundos, nesse 1 minuto, num vídeo interno de mais de 3 minutos, qualquer que seja. Sabe, me dá, eu às vezes até mesmo fazendo alguma coisa de graça, algum negócio que você faça benemerente, um amigo, eu acabo ligando para saber, e aí, bicho, como é que é? Ficou, não ficou? Como é que ficou legal? Pois passa para mim e tal. Eu tenho ainda esse cuidado e essa juventude dentro de mim. Não é? E orgulho, né? Orgulho. Acho que tem um todo artista gosta do seu trabalho. E você tem algum texto que você lembra desses comerciais antigos, por exemplo? Do Elos Jeans? Tire a roupa para quem você gosta. Elos Jeans. A Nicola tem toda a ficha técnica. Eu posto no Facebook lá. Não, mas a gente pode aqui. A gente pode aqui agora. A gente podcast. Aqui agora. Você pode dizer pra gente pelo menos 3 daqueles que você mais gostou de ter participado na história. Logicamente que é muito pouco, né? Porque tem muito mais do que isso. Você sabe que as coisas se perdem, né? As coisas se perdem muito. Principalmente porque deixou-se de ter marca na publicidade. Sim, né? Deixou-se de ligar uma voz à marca, é isso. Então, muitas coisas que a gente faz, o outro já fez, ou venha fazer depois. Então fica difícil você ter de fato assim, uma bela referência. Às vezes eu cito... eu gosto pra cacete, acho que é de 2005, um comercial da Petrobras que eu fiz, que tem lá até hoje no meu portfólio, que era passagem de ano, acho que é de 2005. Veiculação, 2 dias. Mas vamos ouvir aqui agora.
petróleo no Brasil? Isso é sonho. Era sonho. Hoje a Petrobras produz quase 90% do petróleo que o Brasil consome. Brasil, esquentai vossos pandeiros, iluminai os terreiros, e nós queremos sonhar. O que você quer sonhar agora? Petrobras, 50 anos. Tem o lançamento do Cruze da Chevrolet, que é de alguns anos atrás, aí, quando foi lançado aqui no Brasil. Veiculou pouco. Veiculou pouco. Sei lá, 2 semanas. Tem os Volkswagen. Volkswagen tem, mas eu não sou um cara só, Volkswagen. Né? Não, mas você fez alguns, alguns sensacionais. Eu fiz vários. Tem inclusive com criação do Nicola Rádio, né? Que isso aqui eu tenho um pouquinho de Brasil aí. E sempre que era assinatura Volkswagen, você conhece, você confia. Tem aquele comercial do menino com a bola. Ah, sim, aquele comercial do menino com a bola foi para comemorar o cartão real Tetra, que era acho que era a história do Romário, que era do Banco Real. Aquilo também ficou num período tão curto, e é uma narrativa maravilhosa. Uma coisa contida, tal, não sei o que os caras se acham moderninho hoje, esse negócio de voz natural, de voz normal. Aliás, isso é bullying, né? Ficar mandando a gente fazer voz normal. Isso é bullying. Mas você continua aí no mercado fazendo vozes, as que forem solicitadas para você, não é isso? Ah, sim. É ótimo. Na medida do possível. É isso aí. Tá bem então, Cacá. Bom, a gente faz uma coletânea aí com alguns comerciais do Cacá. Certo. E agora a gente agradece sua presença aqui. Se você quiser dizer mais alguma coisa aí para quem... ele gosta muito de fazer os Photoshop do Facebook também. Ele adora isso. É a praia, é a diversão dele. Eu me divirto com o negócio de Photoshop. Até o Carlinhos Townsend, saudoso Carlinhos Townsend, pegava ele tinha uma certa admiração por essas coisas que eu fazia. Numa época eu estava extremamente envolvido com o Clube da Voz, com o site do Clube da Voz, com as redes sociais do Clube da Voz. E o Carlos Townsend fala, Cacá, você está além do seu tempo. Eu falei, não, eu procuro usar a tecnologia a meu favor. Esse era o argumento que eu tinha e continuo tendo. Usar, porque tudo era tão difícil, de repente fica tudo tão mais fácil, e você tendo criatividade, você pode desenvolver um monte de coisa com aquilo que te oferece ali. Bom, para a gente não ter que fazer uma segunda edição com o Cacá, só uma leve pincelada a respeito das suas passagens por televisão. Nós trabalhamos juntos na TV Cultura, né? Sim. A primeira foi na TV Cultura, que você começou lá com o Luiz Fernando, que te levou, como voz off primeiro. Aí nessa andando pelos corredores lá, o Ricardo Novo, que fazia parte da programação, eles precisavam de um apresentador para documentário. Aí o Ricardo Nova falou, tem esse cara aí que está fazendo as chamadas, que é um cara legal de vídeo, tal, não sei o que, papapá. Eu fiz o teste para fazer o Câmera 2, e aí foi que comecei a trabalhar. Na época não tinha teleprompter. Não. Né? Na cultura. Não tinha teleprompter. Era difícil, né? Você olhar aqui no papel, olhar para frente e tal. E mesmo o teleprompter derrubava muita gente, né? Porque às vezes falhava. Então eu desenvolvi uma técnica para saber onde é que eu estava no papel que estava aqui embaixo. Eu pegava o original e numerava de 2 em 2 linhas. 1, 2, 3, 4. Então aquilo que estava lá, estava 2. Eu via que tinha falhado no 2 lá e eu vinha aqui no papel, caía no 2. Técnicas, né? Técnicas. E depois foi para Globo também. Na sua passagem na Cultura, eu cheguei lá e o Maciel estava saindo de lá, né? Ele falou que eu peguei a vaga dele. É verdade? Não, mas eu estava começando na carreira de rádio e ficava circulando. Trabalhava de 8 à meia-noite lá na Rádio Cultura. E eu trabalhava só de meia hora, porque eu era o locutor noticiarista, porque tinha um apresentador e um noticiarista. E nesses intervalos de meia hora eu ficava passeando lá pelos estúdios da TV, que eu achava o máximo.
E aí eu conheci o Ângelo Vizarro, que também é nosso colega no Clube da Voz, e ele falou assim, olha, eu tô saindo daqui e eles vão precisar de um apresentador. E eu fiz os testes e eu fui aprovado, e eu fiz então o Telejornal Informação. Acabou ficando pouco tempo, uns 35 dias, eu queria ter feito mais, mas afinal não deu certo. E nesse período eu cheguei a apresentar, num final de semana ou 2, um jornal com o Kaká. Eu apresentei com a Madeleine Alves e apresentei com você também. Quer dizer, na verdade vocês apresentaram comigo, né? Porque eu era muito pequenininho. E aí quando eu saí do Informação, quem veio me substituir foi o Antônio Viviani. E aí a gente fez alguns jornais juntos também. Fim de semana, gente que faltava. E tinha também na época, que eu também fiz com ele, o Júlio César Aredes. Sim. Que também estava lá na época. Bom, aí você foi para Globo, fez o Jornal Hoje. O Jornal Hoje. Né? Não, hoje é Jornal Hoje. Jornal Hoje. Eu fiz o Jornal Hoje, parte local. O Globo foi uma experiência não muito agradável na minha vida, porque não sabia muito bem o que eu estava fazendo lá, não. Ou eles não sabiam o que eles queriam fazer comigo. Mas valeu, porque a Globo tem aquela coisa de você não poder errar, né? Isso é muito nítido. Tem aquela coisa de que se você sair da Globo, você não é ninguém. Você é o que é, porque você está dentro da Globo. E eu fui demitido da Globo. Não tenho o menor problema com relação a isso. Foi até bom. Foi aí que eu fui mais para publicidade mesmo. E passei a ter prazer na vida de outro aspecto. E como depois também retornei à TV Cultura e, em termos de televisão, dei a volta por cima com os 60 Minutos lá, que é um jornal que serviu de referência para Globo, para Bandeirantes, para todas as emissoras. Que nenhum teve a ousadia de fazer um jornal no seu da tosse, que já era, né? De 1 hora na hora do almoço, porque as pessoas tinham a concepção de que as notícias só aconteciam, o mundo só acontecia no período da tarde. Conjunto Kiss. Enquanto isso, o Morumbi se prepara para o maior show de rock do ano. Fazer uma única apresentação em São Paulo, sábado no Morumbi. Motivo: o show de ontem no Mineirão foi adiado por causa de falta de energia elétrica em Belo Horizonte. Os ingressos para sexta-feira valem normalmente para sábado. Então, para mim participar disso aqui é muito legal, porque eu sei que um monte de ídolos já estiveram aqui e de repente eu estou usando o mesmo espaço deles. Está ocupando o mesmo espaço por merecimento, logicamente, porque é uma das vozes que fizeram história, tanto no rádio, quanto na televisão, quanto na publicidade brasileira, que é o nosso propósito aqui no Voz Off. Muito obrigado por ter Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, me sinto honrado e vamos em frente, que ainda temos tempo. Muito bem, até o nosso próximo episódio no Voz Off. Um abraço. E para finalizar esse Voz Off com o Kaká, só locuções do Kaká. Para começar, a do lançamento do Chevrolet Cruze que ele falou durante a entrevista. A gente queria pedir um favor para você, que compra sempre as mesmas coisas, que viaja sempre para os mesmos lugares. Você que tem sempre as mesmas opiniões. Por favor, dê passagem. O mundo precisa seguir em frente. Chevrolet Cruze. A Chevrolet fazendo o novo. De novo. Agora, um comercial para Volkswagen, que ganhou o prêmio em Cannes e que o Kaká fez a locução e aquela assinatura super conhecida: Volkswagen, você conhece, você confia. Toda montadora tem algum tipo de controle de qualidade. Toda montadora confere os carros que faz. Mas existe uma marca que leva isto tão a sério, que desenvolveu o controle de qualidade mais rigoroso do mundo. Tudo é cuidadosamente conferido. E depois, conferido de novo. Volkswagen. Você conhece. Você confia. E fechando com a classe de sempre do Kaká, uma série de comerciais feitos na época da Copa de 1994, em que o tema, claro, era futebol. O Brasil entra em campo. O coração bate mais forte. O pulso acelerado. O suor frio. A emoção aumentando. A garganta seca. No
coração de cada brasileiro bate uma bola, que bate mais forte a cada chute, até que se transforma numa paixão. A primeira namorada de um menino não é uma menina, é a bola de futebol. O amor é sempre à primeira vista. E o namoro começa. Todo mundo quer ser o dono da bola. Mas na verdade, é sempre a bola que escolhe seu dono. Menino e bola. Ela cresce junto com ele. Ele cresce junto com ela. Mais tarde o namoro vira casamento, realizado nos campos, estádios, verdadeiras igrejas brasileiras. Para um povo que tem o futebol como religião, torcer pelo Brasil é sagrado. O futebol no Brasil é bem diferente do futebol nos Estados Unidos. No Texas, esse é um gesto de comemoração. Mas na Itália, é um verdadeiro insulto. Estão dizendo que o Brasil não é mais o país do futebol. Que absurdo! Nós que demos ao mundo um rei e tantos príncipes, não podemos entregar o jogo agora. Vamos acreditar no nosso talento, na nossa magia. Acreditar, porque o que está em jogo não é esta ou aquela partida, é a alegria de um povo. Torcida do Brasil, futebol e paixão. É bola na rede, Coca-Cola na mão. Coca-Cola, Pelé e você, juntos, na paixão pelo futebol. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2018.